Queridos, abra sua Bíblia agora e nós vamos começar a meditar na palavra do Senhor em Timóteo. Lembrando os irmãos que domingo pela manhã nós estamos tendo o nosso curso de teologia. Todos os irmãos são convidados para estarem participando do curso de teologia. Se você não tem, as apostilas já acabaram, mas se você quer a apostila, não pegou a apostila, nos procurem. Depois nós vamos providenciar a apostila para que o irmão possa assim ter a apostila e estar participando conosco. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre discipulado. Vamos continuar falando um pouquinho da importância do discipulado. Por quê? Porque todos nós somos discípulos e todos nós somos discipuladores. Todos nós. Somos discípulos de Cristo. Amém? Somos discípulos de Cristo. Seguimos a Cristo. Mas além de discípulos de Cristo, nós também somos discípulos de pessoas. Somos discípulos dos nossos pais, que nos ensinaram. Somos discípulos dos nossos líderes. Assim também como todos nós somos discipuladores. Você é um discipulador. Isso, pastor, como eu sou um discipulador? Eu não tenho ensinado nada a ninguém. Já ensinou. Se você é casado e tem filho, você é um discipulador. Você discipula o seu filho, a sua filha. Se você está em qualquer parte, em qualquer lugar, você está discipulando. Você está ensinando. E o trabalho de discipulado é justamente isso, é ensino. É um ensino, é um transmitir da mensagem. É um transmitir da palavra de Deus, dos princípios, dos preceitos e dos valores que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas não é só um transmitir, é também um relacionamento. Trabalhar o discipulado é trabalhar um relacionamento. Quanto mais íntimo o relacionamento, mais profundo é o relacionamento, maior será a transmissão de ensinar. Maior será a transmissão deste ensinamento. Precisamos então entender sobre isso, porque todos nós, uma hora ou outra, estaremos discipulando alguém. E quando não fazemos assim, queridos, nós começamos a perceber, ou quando não fazemos isso, nós deixamos de cumprir o nosso papel, deixamos de cumprir aquilo que é nosso, e outros vão fazendo. Se você não cumprir o seu papel como pai e como mãe, como um discipulador sobre a vida dos seus filhos, você pode ter certeza que outros assim farão. Outros estarão discipulando os seus filhos. Se a igreja não tiver desenvolvendo o discipulado aos irmãos, à igreja, pode ter certeza que outros estarão discipulando as pessoas, os irmãos. Se você, como discípulo, não tiver a liderança da igreja como seus discipuladores, não tiver Cristo como seu discipulador, não tiver a palavra de Deus como discipulador, você pode ter certeza que você terá outro como discipulador. Mas que outro é esse, pastor? Para muitos é a televisão. A televisão tem sido um grande discipulador na vida de pessoas. Pensamentos de doutrinas errôneas têm sido um grande discipulador na vida de pessoas. Se nós não compreendemos realmente a profundidade e a importância do discipulado, nós começamos a correr o risco de discipularmos erradamente, ou deixarmos que outros venham a discipular a quem nos pertence, ou também começamos a ser discipulados
por aquilo que não pertence ao Senhor. Nós precisamos entender que isso é muito sério, queridos. É muito sério. Quando nós deixamos de discipular nossos filhos dentro da igreja, em nossas casas, nós temos uma corrente hoje de ideologia de gênero que tem discipulado eles nas escolas. E se nós não mostramos a palavra e a verdade aqui dentro, em nossas casas, nas escolas, muitos professores estão mostrando essa ideologia. E isso é discipulado. Só que um discipulado não bíblico e não cristão. Mas é um discipulado. Estão discipulando nossas crianças, nossos jovens, a caminharem de uma forma diferente. Vi um vídeo sobre o islamismo, sobre uma intenção do segmento islâmico de fazer com que em 20, 30 anos o islamismo chegue a ser a terceira maior religião no Brasil. E vocês acham que eles não vão correr atrás para discipular? O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. É a religião que mais cresce. E como eles fazem isso? Através do discipulado. Um discipulado não cristão. Um discipulado não bíblico. Mas eles estão lá, discipulando, falando sobre o islamismo, explicando sobre o islamismo, colocando então, inculcando na vida de pessoas sobre o islamismo. E as coisas vão acontecendo e cada vez mais vamos percebendo, e noticiários, e tantas coisas que estão acontecendo por aí. A igreja perdeu o foco do discipulado. A igreja deixou de dar a importância necessária para o discipulado, o caminhar, o se relacionar um a um. Eu não estou falando naquele discipulado que muito se pregou ali na final da década de 90, aonde a pessoa, não, você é obrigado agora a me contar tudo o que você faz, inclusive a sua conta de banco, como é que está. Não, não é esse discipulado, até porque ele não é bíblico, mas é o discipulado de estar junto. Está tudo bem com você? Precisa de oração? Vamos orar juntos. Olha, se precisar de alguma coisa, pode me ligar, vamos caminhar. Esse discipulado a igreja tem perdido. A característica de um discipulador e a característica de discípulos, a igreja tem perdido. Se não tivesse perdido, nós seríamos a maior religião crescendo. Pastor, mas a Bíblia diz que nos finais dos tempos as coisas seriam difíceis, que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria, que nos finais dos tempos... É verdade, isso é bíblico. Mas a Bíblia não diz que por causa dessas coisas a igreja deveria parar de fazer aquilo que está escrito, ou deveria parar de deixar de ser igreja. Não, pelo contrário, a Bíblia nos instrui e nos ensina a continuar sendo igreja, independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça. E o discipulado, meus irmãos, é o caminho que nos faz sermos firmes. Quando estamos pela manhã, na escola bíblica, quando o professor está ministrando, é uma forma de discipulado. Não é um a um, mas é uma forma de discipulado. Ele está ali com todos, me ensinando, transmitindo. E nós também, em nosso dia a dia, também vamos transmitindo esta mensagem. Se nós olharmos para o livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, nós vamos ver um exemplo de discipulado. Exemplo de discipulador e exemplo de discípulo. Exemplo de uma pessoa que buscava auxiliar alguém e exemplo também de alguém que procurava ajuda. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Ele depende do outro.
Estamos em período de Olimpíada. Agora tudo é Olimpíada. Tá? E uma das propagandas que está passando, me chamou muito a atenção e me achei muito interessante, que são os atletas falando, que eles só chegaram a ser atletas e de alto nível, porque os seus professores que passaram por eles, os auxiliaram a chegar aonde chegaram. Os professores são quem? Nada mais do que discipuladores, que ensinaram os atletas naquele esporte, naquele esporte peculiar, a desenvolver. Por quê? Porque os seus professores se formaram, estudaram, praticaram, já tem uma bagagem para poder chegar e auxiliar aquele que está começando a obter um máximo de resultado. E assim funciona no discipulado. Um discipulador é aquele que já tem uma caminhada com Cristo, é aquele que já conhece a Cristo, que sabe um pouco das coisas como funciona e vai auxiliar aqueles que estão começando. Auxiliar na caminhada, não é auxiliar falando, ó, faça isso ou faça aquilo, não, mas é auxiliar na caminhada, orando, estando com ele. E Paulo, ele tem assim um jeito todo especial de trabalhar com Timóteo. Timóteo era seu discípulo, Timóteo era seu filho na fé, Timóteo era uma pessoa muito próxima de Paulo. Se você ler ali então 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai perceber esse relacionamento e essa intimidade entre os dois. Paulo chega em um momento a dizer que, olha, as coisas estão difíceis e quem dera eu pudesse estar aí com você. Já estou indo para o final de carreira, já estou chegando no... Eu gostaria de estar aí, junto com você. A forma como Paulo chama Timóteo é uma forma muito amorosa. Ele não, ei, vem cá, você aí. Não. É muito amorosa. Ele chama de filho. Ele tem um relacionamento de pai e filho. E em algumas vezes ele assim o faz. No capítulo 1, verso 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Por que essa expressão pai, ela está sendo usada? A expressão pai está sendo usada nesse contexto porque é a conotação de que pais ensinam. Não é a conotação do homem ou da mulher, mas é a conotação que um pai, e a responsabilidade do pai é o quê? Ensinar, mostrar o caminho, abrir o leque para os filhos e olha, vamos caminhar, vou te auxiliar em tudo que eu puder fazer isso. Não é isso que os pais fazem? Não é essa uma das funções dos nossos, de ser pai? Auxiliar no caminho, orar, zelar, abrir os braços quando o filho, em vez de acertar a porta, acerta a parede. Aí o pai vai lá, vem cá, vamos, chora aqui um pouquinho. É essa conotação então que Paulo está utilizando para com Timóteo. E nisso então Paulo começa a orientar. Como um discipulador, Paulo então orienta a Timóteo em tudo que ele precisa fazer. Paulo, mesmo distante, escreve para Timóteo e diz: olha, meu filho, deixa eu te falar de algumas coisas, deixa eu poder te auxiliar mesmo na distância algumas coisas. Se nós olharmos no capítulo 1, no verso 14, ele vai dizer assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de quem te antecipadamente fosses objeto. Combate firme nelas o bom combate, mantenha a fé e a boa
consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Filho, te encarrego sobre isso. Mantenha a fé. Fique firmes. No capítulo 2, verso 1, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e em favor dos que se acham investidos de autoridade. Ele diz: filho, vem cá, te exorto, meu filho, ore por eles. A impressão que me dá aqui, queridos, é que algumas coisas Paulo está explicando, e parece que algumas coisas Paulo tinha ouvido. Paulo tinha ouvido ou de uma carta que Timóteo tinha escrito para ele, ou de alguém que tinha passado e estado com Timóteo e levado essas orientações, essas falas, porque ele diz assim: filho, antes de tudo, não dá a impressão que parece que Timóteo estava falando demais? Parece que Timóteo estava questionando algumas coisas. Ele falou: antes de você fazer isso, antes de você questionar qualquer coisa, ore. Use a prática da oração, da intercessão, das ações de graça a favor de todos os homens. A impressão que me dá nesse texto aqui é que parece que Timóteo, ele estava querendo murmurar sobre algumas coisas. Estava querendo então maldizer algumas coisas. E Paulo disse: filho, não é assim não. Antes de fazer qualquer coisa, quero te exortar à prática de oração. Ore. Coloque-se diante de Deus. Se você for lá para o capítulo 3, verso 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Timóteo, eu quero, logo quero estar contigo aí, quero estar próximo, quero estar junto com você, mas já vou escrever antes, para que você saiba como se proceder na casa do Senhor, como se proceder, como você deve caminhar. Se você for lá para o final do capítulo 6, no verso 20, e tu, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Olha o cuidado que Paulo tinha para com Timóteo. Se você for para o livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Mais uma vez, a impressão que eu tenho ao ler esse aqui, parece que Timóteo estava meio querendo caminhar outros caminhos. E Paulo diz: filho, reavives o dom de Deus que há em ti. Ele vai então mostrando a Timóteo o que Timóteo precisa estar fazendo. No capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se você ler 1 e 2 Timóteo, o que você vai encontrar é um Paulo preocupado com a vida de Timóteo, preocupado com o seu caminhar, preocupado com sua vida financeira, preocupado com a sua vida sentimental, preocupado com a sua vivência na igreja. Você vê então um Paulo preocupado com Timóteo. Ele demonstra essa preocupação em toda, de 1 a 2 Timóteo. Ele vai mostrando isso e vai dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, cuida de fazer isso, preste atenção, não vai esmorecer agora, não vai enfraquecer agora. Se nós lemos o capítulo 3, do verso 14 ao verso 17,
nós veremos então ali, talvez de todos os capítulos de Timóteo, o que mais nos dá a impressão desse discipulado. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que tem desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que te fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Paulo está dizendo para Timóteo: filho, preste atenção, fique firme naquilo que você aprendeu, sabendo que aquilo que você aprendeu não foi de qualquer um, mas foi de mim. Olha a ousadia de Paulo. Olha a ousadia. Filho, aquilo que você aprendeu de mim, continue firme, porque aquilo que eu te passei não é qualquer coisa. Aquilo que eu te ensinei não é qualquer coisa. Aquilo que eu estou te mostrando e eu que te mostrei é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus Cristo. No capítulo 4, verso 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que hás de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja em tempo oportuno, ou não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Timóteo, aquilo que você está aprendendo, faça tudo. E olha a intimidade agora de Paulo com Timóteo, verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha o pedido de Paulo para Timóteo: procura ver-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha a intimidade. Timóteo, estou já indo, estou na reta final da vida, quero ainda te ver. Vem estar comigo, porque muitos que estavam comigo me abandonaram. Mas vem porque ainda eu quero te passar algumas coisas. Vem porque ainda preciso lhe ensinar algumas coisas. Talvez o maior relacionamento que nós podemos ter depois de Jesus com os discípulos, referente ao discipulado, é o relacionamento de Paulo com Timóteo. Em Timóteo, Paulo deixa muito claro a preocupação dele com Timóteo, a preocupação dele com o seu filho, no seu fazer, no seu caminhar. Paulo procurava então manter um relacionamento. É impossível querermos caminhar em um discipulado sem termos relacionamento. É impossível vivermos Cristo, é impossível vivermos a igreja sem vivermos um discipulado relacional, sem termos um relacionamento com pessoas.
Não existe discipulado online. Ele é pessoal. Ah, mas se viajou por um determinado tempo, você vai estar trocando mensagens. Mas ele é ali próximo, porque ele gerou intimidade. No relacionamento, então, cria-se um caminhar de confiança. Você pede ajuda para qualquer um? Não. Você pede ajuda para quem você conhece. E normalmente também para quem te conhece. Quem que normalmente é o primeiro que nós vamos pedir ajuda? É para o vizinho? Não. Normalmente a gente corre para qual casa? Do pai. Papai. Para a casa da mãe. Se a gente passa por qualquer dificuldade, o primeiro que nós buscamos é o pai e a mãe. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles são queridinhos? Não, porque ele nos conhece. A gente não precisa nem explicar as coisas, a gente só liga. Como eles são nossos discipuladores já há algum tempo, a gente fala assim: pai, mãe. A resposta do outro lado é: o que está precisando? Já sabe, já conhece, porque é discípulo, é discipulador. Nós não vamos atrás de estranho para procurar ajuda. Nós não vamos atrás de quem não nos conhece para procurar ajuda. Nós corremos atrás de pessoas que nos conhecem, sabe do nosso caráter, sabe dos nossos princípios, que nos auxiliou, que nos ensinou. Por isso, o discipulado é um relacionamento. E Paulo tinha isso. Paulo também era amoroso. E nós vimos aqui nas cartas, a Timóteo. Nós vimos aqui nas escritas a Timóteo a expressão de amor. Filho. E talvez essa seja a palavra que maior expresse o sentimento de amor. Filho. Por quê? Porque Timóteo não era o seu filho. Mas ele o chama de filho. Filho, vem cá. Filho, eu te mostro essas coisas para você, filho. Um filho é nosso quando geramos, mas um filho também é nosso quando nós adotamos, seja ele de que idade for. Você não precisa ser novo, recém-nascido, para ser adotado. E aqui não estou falando agora de pai e mãe, mas é do discipulado cristão. Você pode ter qualquer idade, e o teu discipulador pode chamar você de filho. Expressão de carinho, de amor, de ternura, de intimidade, de cuidado. Paulo, ele orava pela vida de Timóteo. Ele se preocupava com aquilo que Timóteo estava passando. E ele sabia, mesmo distante, Paulo sabia das dificuldades de Timóteo. Então ele orava, ele se colocava diante do Senhor para orar pela vida de Timóteo. Tal era a importância. Ele procurava então em se alegrar para estar junto. Nós lemos lá no final: apressa-te, vem estar comigo. Olha, mando essas coisas, escrevo essas palavras, mas o meu desejo é de estar aí com você. Paulo se alegrava então em estar com o seu filho, com o seu discípulo, para ali poderem conversar, para ali poderem dialogar. E Paulo desafiava. Talvez esse seja uma das grandes funções de um discipulador: desafiar os discípulos, assim como os pais desafiam os filhos. Para quê? Para que eles possam alcançar voos maiores. Nós como pais fazemos isso. Nós desafiamos nossos filhos cada vez mais a alcançarem voos maiores.
como discipuladores, nós também precisamos fazer isso. Desafiar os irmãos, desafiar as pessoas que estão do nosso lado a alcançarem voos maiores, a alcançar algo mais. Porque senão, fica-se vivendo aquela mesma vida. Fica-se vivendo aquele mesmo princípio que não sai nem para frente, nem para trás e nem para os lados. Ele só patina. Caminharmos então neste princípio de ensinar as pessoas. Paulo se preocupava com a vida de Timóteo. E olha que Paulo tinha outros discípulos, ensinava outros também. Mas Paulo sempre dizia a Timóteo: ó, não esqueça a palavra de Deus, não esqueça do Senhor, não esqueça daquilo que Deus está te dizendo. Mas Paulo tinha uma ousadia também para dizer: não esqueça aquilo que você aprendeu comigo, viu, meu camarada? Não esqueça. Não esqueça aquilo que o Senhor te falou através da minha vida. E não esqueça do exemplo que eu tenho te dado. E talvez esse seja o grande desafio para sermos discipuladores. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, esse talvez seja a grande dificuldade de um discipulador. Porque um discipulador não é aquele que fala. Falar é fácil. Não é aquele que manda. Mandar é fácil. O discipulador é aquele que mostra com exemplo. Que pode chegar e dizer: ó, tá vendo como eu faço? Faz também. Não estou te mandando fazer algo que eu não faço. Não estou pedindo para que você caminhe aquilo que eu não caminho. Eu estou pedindo para que você faça aquilo que eu estou fazendo. Eu caminho com Cristo. Eu vivo Cristo. Eu estou sempre em intimidade com Cristo. Então, faça isso. E esse talvez seja o grande desafio para discipuladores. Por quê? Porque boa parte dos discipuladores não podem dizer isso. Não pode dizer para que os outros venham a imitá-lo, porque a sua vida não é um exemplo. E talvez por isso a questão e a palavra discipulado na igreja se perdeu. Porque às vezes a igreja não pode dizer o que tem que ser feito, porque a própria igreja não fez. Igreja vem vivido escândalo após escândalo. Pastores atrás de pastores, sendo então errando, constrangendo, implicando sobre o evangelho. Quando não podemos ser exemplos, nós não podemos ser discipuladores. Não podemos ensinar. Porque como vamos dizer tais palavras como Paulo disse: ó, o que você aprendeu desde pequenininho comigo, pode ir firme, pode acreditar nessa palavra, pode ir, não porque eu garanto, mas porque Deus garante, e eu creio nessa palavra que eu te transmiti. Pode confiar, não porque eu estou apenas dizendo, mas porque a palavra do Senhor assim o firma. Mas o interessante que, da mesma forma que em Timóteo 1 e 2 nós temos o papel de Paulo como um discipulador, nós também vemos o papel de Timóteo sendo discípulo. Nós vemos ali então algumas características que mostram que Timóteo era um discípulo. Ele olhava para Paulo também como alguém que tinha autoridade sobre a vida dele. Senão Paulo não teria escrito todas essas coisas. Ele olhava. Se você puder voltar um pouquinho a sua Bíblia, trabalhar ali em Coríntios,
verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo já está dizendo, estou te mandando Timóteo, que é meu filho, que é fiel no Senhor. O discípulo, antes de qualquer coisa, deve aprender a ser discípulo. Ele deve aprender a ser discípulo, deve aprender a caminhar, primeiramente com Jesus Cristo. Mas ele deve procurar ajuda, ele deve procurar caminhar com as pessoas que são de mais idade, que têm um conhecimento da palavra. Ele procura imitar o seu discipulador, ele procura observar o exemplo do seu discipulador, na pessoa que está lhe orientando, e dizer, opa, essa pessoa tem caráter, essa pessoa tem caráter, essa pessoa tem bons exemplos, essa pessoa, eu posso olhar para ela e eu posso caminhar, eu posso me juntar com ela e cooperar com ela, eu posso então estar juntando as minhas forças e estar junto, sendo fiel a Deus, ao princípio e à mensagem, a missão de fazer as coisas. Timóteo, ele demonstra isso, que ele está ali então caminhando com Paulo, e aquilo que Paulo está orientando, ele assim o está fazendo nas orientações, porque senão Paulo também falaria. Porque uma das características de Paulo, meu irmão, se o pastor Daniel de vez em quando é duro, dá uma olhadinha no que Paulo fala. Paulo era um poço de sinceridade. Paulo, assim, quando ele tinha que escrever algumas coisas, ele escrevia. E se tivesse na igreja um que estivesse fazendo gracinha, Paulo chegava, seguinte, preste atenção nesse fulano aí, não presta, é sem vergonha, caloteiro, e expulsa do meio da igreja, porque está aí só para contaminar e estragar, arranca daí. Nossa, pastor, cadê o amor? Cadê o amor? Paulo falava isso com grande amor, porque ele tinha cuidado e zelo pela vida de pessoas, e sabia que aquelas pessoas que estavam lá, não estavam lá porque queriam se converter ou caminhar com Cristo, estavam lá só para trazer prejuízo para a vida da igreja. Então, se Paulo entendesse que Timóteo não estava fazendo o que tinha que fazer, ele já dava um jeito de falar para Timóteo algo. Então, queridos, um caminhar de discipulado é um caminhar de duas mãos, onde sempre alguém estará ensinando e alguém sempre estará sendo ensinado. Não existe só o discipulador, porque todo discipulador também é discípulo. Discípulo de uma só pessoa? Não, às vezes de 2, 3, 4 pessoas, porque caminha com 2, 3, 4 pessoas ensinando todas as coisas. A Bíblia fala assim sobre meninas, sobre as moças. Deixa eu olhar aqui para as 4 moças que estão aqui, essas 4 moças, tem uma ali também aqui, estou de olho ali também, estou observando, então desse lado aqui. Sabe quem é as discipuladoras de vocês na igreja? E todas estão, a maioria está aqui, tem uma outra faltando, mas a maioria está aqui. A Bíblia diz assim: moças, procurem as irmãs com mais tempo de idade e de igreja para caminhar com vocês, porque elas têm sabedoria para ensiná-las
no proceder da vida. Todas as irmãs aqui, né, com mais idade que as moças, são discipuladoras delas. Todas. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz. Pastor, mas isso não acontece. Não acontece porque as moças do lado de lá não procuram as irmãs do lado de cá, e as irmãs do lado de cá não procuram as moças do lado de lá. Aí não vai. Aí não tem discipulado, não tem aprendizado. Quando nós caminhamos em nossa vida cristã, nós encontraremos pelo meio da nossa caminhada vários discipuladores nossos, que vão nos auxiliar por um determinado tempo. Alguns vão ser por toda a vida, mas alguns não. Alguns serão nossos discipuladores por um período de tempo. Às vezes nós nos mudamos de cidade, e essa mudança nos leva a caminhar com outras pessoas, e nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo com as pessoas mais experientes na fé, que caminham há um maior tempo com Deus, com a igreja, e vai nos ensinando. Apesar que tem alguns que já estão um bom tempo na igreja, que precisam aprender com o que estão chegando, né? Às vezes parece, né? Alguns estão muito tempo, porque tempo de igreja, meu irmão, não traz maturidade espiritual, né? Tem alguns que estão chegando, tem mais maturidade que os... eu ia falar, né, aqui os macacos velhos de igreja, né? Mas não vou falar os macacos velhos de igreja, mas parece que é. Mas no normal, o discipulador é aquele que já tem uma bagagem com Cristo, que já caminhou, que pode ser exemplo. E aí, meu irmão, nós temos uma grande responsabilidade de sermos exemplo. Aonde? Em todo lugar, aonde formos, porque somos discipuladores. E às vezes, deixa eu te avisar, querido, às vezes nós somos discipuladores sem sequer falar uma palavra. Às vezes nós não usamos uma palavra, mas estamos discipulando, estamos sendo exemplo para a vida de pessoas, e elas olham para nós: poxa, que atitude, olha como ele faz e resolve essas coisas, como eu gostaria de fazer assim também. Foi um discipulado, talvez você nem saiba, mas já discipulou um monte de gente por aí. Esta é a caminhada do discipulado, é algo muito simples, é o mostrar a palavra de Deus, é o auxiliar nessa caminhada que todos nós estamos trilhando, e que todos nós vamos trilhar, querendo ou não querendo. Todos nós vamos trabalhar isso, e todos nós, todos, sem exceção alguma, teremos discipuladores. A grande questão é que nós podemos escolher quem será os nossos discipuladores. Eu posso escolher encontrar homens e mulheres de Deus, um qual eu possa abrir o meu coração, falar das minhas dificuldades, dos meus traumas, dos meus anseios, poder compartilhar, para que ele possa chorar comigo, orar comigo, me orientar, me auxiliar. Mas eu também posso escolher a sociedade para ser meu discipulador, a televisão para ser o meu discipulador, a novela para ser o meu discipulador. Eu posso escolher, eu escolho quem que eu quero, aonde eu quero encontrar o meu discipulador. E agora eu não estou falando pessoa física, mas estou falando de princípios. Eu vou escolher aonde eu quero encontrar. Mas pode ter certeza que você, querendo ou não, sabendo ou não sabendo, está sendo discipulado por algo. Querendo ou não, você está sendo discipulado. A sua mente está sendo trabalhada para alguma coisa, para alguma direção. E é você que vai decidir para que direção ela está sendo trabalhada. É você que vai decidir para onde você vai com ela. E na sua decisão, você então vai caminhar com aquilo que você aprendeu, seja dentro
da igreja, com os princípios da palavra de Deus, ou seja, dentro de uma sociedade caída, pecaminosa, em que busca apenas os prazeres da carne e os prazeres momentâneos, vivendo apenas o presente século, não sabendo que todos hão dar contas das suas vidas e das suas ações diante do Senhor. Todos nós precisamos ter pessoas próximas. A Bíblia diz um texto assim: pessoas que são chamadas de amigos, amigos mais chegados que um irmão. Querido, esse versículo fala sobre o discipulado. Discipulado nada mais é do que um amigo mais chegado que um irmão. É alguém que está junto conosco. Porque às vezes ficamos longe, né, Marcos? A família de sangue não está ali, ele está longe, e vai ficar um pouquinho mais ainda, né? Vai ficar um pouquinho mais. Mas então nós encontramos amigos mais chegados, irmãos, pessoas que vão nos auxiliar, pessoas que vão chorar conosco, pessoas que vão orar por nós, que vão pagar um preço, até de jejuar pelas nossas vidas. Querido, como é gostoso poder ter isso. Eu tenho né? Mora lá em Belém, bem pertinho, né? O pastor Edivaldo, né? Meu pastor, tá? Se eu hoje ligar para ele e dizer: pastor, corre, porque eu estou com um problema sério, meu irmão, posso dar certeza para você que no máximo terça-feira ele está aqui, no máximo, porque amanhã ele já vai procurar passagem, e se conseguir comprar passagem já amanhã cedo para vir amanhã à noite, ele já está chegando aqui. Mas o contrário também acontece. Se ele me ligar, sou discípulo, mas se ele me ligar dizendo: vem para cá porque eu preciso de você, aí eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa para estar lá também, porque a caminhada que nós temos nos gera intimidade, que se um precisar do outro, nós vamos um auxílio do outro. Mas é uma pessoa que a gente pode se abrir, mas não é qualquer um, porque abrir seu coração você não abre para qualquer um. Por isso nós precisamos ser exemplo, precisamos ser confiáveis, precisamos sermos firmes na palavra de Deus, para que possamos caminhar e termos pessoas, amigos mais chegados que o irmão. Você já tem uma pessoa assim? Um amigo mais chegado que o irmão, que você pode contar com ele? Você já tem tido alguém que te considere assim? Porque talvez você tenha alguém que você considere mais chegado que o irmão para você, mas será que alguém também considera você este amigo mais chegado que o irmão? Se você tem um amigo mais chegado que o irmão, é porque você encontrou em alguém um exemplo de vida, para você poder caminhar com ele, buscar o auxílio dele. Mas se talvez você ainda não foi encontrado por ninguém que te considerou um amigo mais chegado que o irmão, talvez seja porque o exemplo de vida não está ainda de acordo. Alguém precisa olhar para você também e encontrar em você um amigo mais chegado que o irmão. Alguém que vai chegar para você e dizer: ó, vamos tomar um café, né? Vai chegar assim: vamos tomar um café, vamos no quem quer nada, e vai conversar, e vai desabafar. Isso é discipulado, meus irmãos. Discipulado não é nada do que muitos por aí acabam pregando erroneamente, em que o discípulo, e se alguém quiser te discipular assim, meu irmão, fuja, chuta que é macumba, tá? Se alguém quiser discipular dessa forma que eu vou te falar agora, corra. Discípulo não tem que prestar conta de tudo que faz. Vai comprar um carro, liga para o discípulo: deixa, eu posso comprar um carro? Eu estou querendo comprar um carro, que marca você me diz que não? Isso não é discipulado.
Ó, ele liga assim, é o seguinte, eu tô querendo fazer esse negócio. Não, isso não é discipulado, meu irmão. Não é. Eu posso até procurar o meu discipulador para procurar auxílio dele, mas eu não tenho que ficar cada 5 minutos ligando e pedindo permissão. Não. Porque primeiramente, o meu grande discipulador é Jesus Cristo. Mas eu tenho pessoas que eu posso procurar para me auxiliar, às vezes em tomar a decisão e chegar, ó, ora pela minha vida, eu tenho que tomar uma decisão muito séria, e gostaria que você pudesse orar. E essa pessoa não apenas vai orar, mas vai dobrar o joelho, vai passar a noite em claro, orando pela sua vida, para que você possa tomar uma decisão. Isso é um discipulado. Alguém que na hora do desespero você pode ligar, pode conversar, e pode ter a certeza que aquilo ficará ali, não vai se espalhar, não vai se levar para outros, mas fica ali, conversou, ali encerrou e ali terminou. Todos nós, queridos, todos nós precisamos ser como Paulo, que procurou discipular e ensinar homens a crescerem na fé, mas todos nós também precisamos ser como Timóteo. Precisamos deixar ser discipulado por pessoas que sejam exemplo para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Se fala uma coisa e não faz, não serve para ser discipulador nem exemplo para a vida de pessoas. Se cobra uma coisa, mas por detrás faz outra, não serve. O exemplo é aquele que faz todas as coisas de acordo com a sua fala, não se esconde. Todos nós, queridos, precisamos aprender a sermos discipuladores e sermos discípulos, preparados para auxiliar vidas e preparados também, quando necessário, pedir ajuda. E quando caminhamos com o Senhor, Ele também nos orienta a quem devemos pedir ajuda, para não sair pedindo ajuda e conselho do primeiro que aparece, porque se assim fizermos, as pessoas nos darão conselho de acordo com os seus pensamentos. Se procurarmos homens e mulheres de Deus, o conselho não será segundo o próprio entendimento, mas o conselho será de acordo com a palavra de Deus. Vai sentar com você, querido, vai dizer, ó, não vou te responder porque nem sei o que te responder, mas vamos ler a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. Vamos ver o que a Bíblia nos orienta sobre este assunto. Este é um discipulador. Ele busca na palavra de Deus o auxílio para a vida dele e para a vida daquele que também está auxiliando.